Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 46 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, amados: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, agora que nós vamos partir o teu pão, o pão espiritual, a tua palavra, Senhor, vem com a tua graça, com a tua misericórdia por sobre as nossas vidas nessa noite. E leva, Senhor, cativa a obediência, a nossa mente, a obediência de Cristo Jesus. Pai querido, nesta noite, fala conosco através desse texto. Não nos deixa sair daqui, ó Deus, da mesma forma como nós entramos. Muda, Senhor, alguma coisa nas nossas vidas. Transforma os nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai querido, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Podeis assentar, queridos. Meus amados irmãos, nós estamos entrando hoje na última semana da campanha 40 dias de jejum e oração. Eu sei que, de alguma maneira, Deus está transformando famílias. Eu não sei, como está a sua família. Eu não sei como é que você procedeu, ou está procedendo nesses 40 dias de jejum. Mas eu sei que o momento, os dias que você está diante da presença do Senhor, jejuando, orando por sua família, tome posse, acredite de que Deus fará grandes coisas. Nesta semana nós vamos estar estudando sobre protegendo a sua família. E eu quero trazer a palavra nessa noite dentro desse tema, como proteger a família. E meus queridos irmãos, esse texto, ele é muito propício para a ocasião que nós estamos inseridos nesses 40 dias de jejum e oração. Esse texto é a conclusão do chamado e famoso Sermão do Monte. Jesus está concluindo a sua mensagem, uma das mensagens mais belas pronunciada pelo Senhor Jesus no monte. E esse sermão, Jesus se refere e chama as pessoas que estão lhe ouvindo de todo aquele ou qualquer que. Isso significa que todas as pessoas estão envolvidas em duas classes distintas. Jesus ele divide esse sermão mostrando que há duas classes de pessoas no mundo. E, ao meu ver, dentro das advertências que Jesus dá nesse texto, de extrema importância, principalmente para a vida da família, para a pessoa no seu individual, Jesus, ele traz uma palavra que pode transformar a vida de uma pessoa de modo significativo. Mas ele deixa claro nesse texto, amado, que pessoas, embora convertidas, crentes em Cristo Jesus,
elas podem estar inseridas nesses dois grupos de pessoas. No grupo que Jesus chama dos insensatos, no grupo dos sábios. Veja o que é que a palavra de Deus diz no versículo 47. Ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que há possibilidade de todo aquele ir até Ele. Essa possibilidade de toda a humanidade significa que vocês que estão me ouvindo já foi até Jesus. Pessoas que ainda não têm Cristo Jesus têm a possibilidade de ir até Jesus. Mas mesmo indo até Cristo Jesus, Jesus mostra que pessoas, não obstante serem salvas, podem ter uma vida cristã insensata. Pode levar uma vida na insensatez, muito embora seja crente. E veja bem, amado, duas classes de cristãos ele apresenta aqui. A primeira classe que ele apresenta é uma classe dos sábios, é aquela classe sábia. Quem são estes? Quem é o crente sábio? O crente sábio é aquele que ele prevê as provações dessa vida. Cristo lhe chama, ele é salvo, mas ele começa a caminhar no Evangelho e começa a perceber que as coisas nesse mundo não são tão fáceis. Ele começa a prever as provações dessa vida. Ele sabe que neste mundo em que nós estamos inseridos, podemos passar por grandes aflições. Ele também prevê o fim de tudo aqui neste mundo. Ele tem a consciência de que ele está nesse mundo, mas ele é um passageiro nesta terra. Ele não é um residente fixo, ele está aqui de passagem. Ele tem a consciência de que este mundo é ímpio e de que o juízo de Deus está chegando para este mundo. Então o que acontece? Ele começa a construir a sua vida, ele começa a se preocupar com a sua família, para que a sua família seja construída para a eternidade e não para as coisas desse mundo. Esta é a visão de que Jesus fala do sábio. Mas ele fala também que existe a outra classe de pessoa, em que muitos cristãos, amados, escute-me bem o que eu estou dizendo, centenas de milhares de cristãos, crentes em Jesus, estão inseridos nesta segunda classe de pessoa. Infelizmente, os insensatos, quem são eles? Eles percebem apenas o tempo presente. São pessoas que estão na igreja, são pessoas que professam serem crentes, mas o coração delas estão apenas percebendo as coisas do presente. Eles estão preocupados com as coisas do momento, desprezam constantemente as coisas espirituais. Aquilo que edifica a vida, aquilo que edifica a sua casa, eles vão desprezando. Eles apenas querem desfrutar do tempo de prosperidade aqui neste mundo. Eles não estão preocupados com a sua vida espiritual. E eles são, amados, tudo que eles procuram, eles não têm o entendimento que é apenas como a erva que nasce, que seca, que brota no campo, que morre e desvanece. A preocupação de muitos cristãos nesse mundo, muitas vezes, eles estão na classe dos insensatos. A igreja não é mais nada do que um clube social, onde há um conglomerado de pessoas para bater um tapinha nas costas, abraçar. Mas a vida cristã, ela não é realidade no dia a dia. Esse texto, amado, ele é muito contundente para a nossa vida.
E eu quero tirar aqui o primeiro princípio para você nesta noite, para nossas vidas nessa noite. Diga comigo: uma família feliz é aquela que é edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Esse texto ele é lindo, amado. Veja o que é que Jesus diz. Ele fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Agora veja bem, esse texto está dizendo que o homem que vem a Cristo, ouve a palavra e coloca em prática, ele edifica, na rocha da palavra de Deus. Por muito tempo eu acreditava e cheguei a pregar sobre isso. Eu vi muitos pregadores, tem muita gente pregando sobre isso, de que Cristo é a rocha, de que Cristo é a rocha. Mas Jesus não é a rocha nesse texto. Eu sei que Pedro fala que Jesus é a rocha, mas esse texto, Jesus não é a rocha. Jesus está se referindo à palavra que ele está pregando, não é se referindo a ele como rocha. Por quê? Porque veja que Jesus está dizendo assim: todo aquele que vem a mim. As pessoas estavam vindo a Jesus. Ele disse: aquele que vem para mim, aquele que ouve a minha palavra. A primeira coisa que a pessoa faz, o primeiro passo, é ir até Cristo. E tem muitos cristãos que não passam desse estágio. Tem muita gente que eles vão até Cristo, mas alguns vão um pouco mais adiante, eles conseguem ouvir a palavra de Deus. Tem outros que avançam um pouco mais, eles não só ouvem, mas eles põem em prática a palavra de Deus na sua vida. Então perceba que tanto um como o outro, tanto o insensato como o sábio, eles foram até Cristo. Então veja bem, edificar a rocha, amado, é pôr em prática a palavra de Deus. A rocha aqui não é Jesus. A rocha aqui é exatamente a palavra de Deus que está sendo pregada por Jesus. Você pode até perceber esta revelação no texto. Jesus está dizendo assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, eu o compararei. Então Jesus está falando da sua palavra. É a palavra de Deus, amado, que vai fazer diferença na nossa família. Por que existem muitas famílias perturbadas? Por que existem muitas famílias destroçadas? Famílias de crentes, mas destroçados. Por quê? Porque a palavra de Deus não é o centro naquela família. Cristo não é o centro daquela família. Você diz: mas pastor, mas eles vão na igreja, eles são crentes. Eu sei, eles são crentes, eles vão na igreja, mas a palavra de Deus não reina naquela família. E por não reinar na família, é uma família insensata. A palavra não faz aquilo que ela deveria fazer, transformar o coração das pessoas. Você pode perceber assim: ah, pastor, mas eu tenho Jesus. Tem muita gente que fala isso, amado. Ter Jesus, vir até Jesus, é muito simples. Muitos vêm. Agora, permanecer em Cristo é outra coisa, amado. Permanecer na palavra é algo completamente diferente. Ser crente, edificar uma família na palavra, não é uma coisa superficial, não é uma coisa simplista. Você, como crente, como pai de família, como mãe, como o casal que vai conduzir a sua família, não é fácil, conduzir uma família. Mas para conduzir uma família diante da palavra de Deus, nos termos da palavra de Deus, requer tempo. Não é fácil. Primeira coisa, isso requer um trabalho duro. A primeira coisa que esse texto nos fala, amado, no versículo 48, veja o que é que ele diz. Ele diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma rocha, uma casa, cavou e abriu profunda vala. Diga comigo: cavou. Isso exige, amado, esse termo que Jesus fala aqui, exige
nada mais, nada menos do que trabalho duro. Edificar uma família, manter uma família, ser crente não basta. Vir à igreja não basta. Você precisa edificar sua família na palavra. O que é que ele diz? Cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele não cavou superficialmente. Por que é que muitas famílias entram em crise? Por que é que muitas famílias, amado, não dão valor à palavra de Deus? Sabe por quê? Porque a palavra está na superficialidade. É muito superficial. Ninguém teve o tempo de cavar uma profunda vala. Mas pastor, o que significa cavar uma profunda vala? Sabe o que significa, amado, para manter uma família diante da palavra de Deus? É se cavar. Você precisa, junto com a sua família, cavar uma vida de oração. Nós já repetimos, já falamos muito sobre oração aqui nesses 40 dias. Se você não ora, se você não dedica com a sua família um tempo de oração, se você não ora com a sua esposa, se você não ora pelos seus filhos, se os filhos não oram pelos pais, então a família está afadada a um desgaste. É preciso oração. Mas hoje muitas famílias, o que mal lhes fazem oração é quando a oração é muito superficial. Qual é a oração superficial? Aquela oração quando as pessoas estão sentadas à mesa, aquela oração bem relâmpago, né? Que não dá tempo nem de você ouvir, né, o trovão, né? Você ora e pronto, já aquela oração, já agradecendo aquela comida muito rápido. Quando vai dormir, mal ora. É uma oração assim, mais de pensamento, aquela oração tipo transcendental. Não há mais tempo. Eu falei para vocês aqui outro dia que nós somos uma geração que fala muito de oração. Somos uma geração que fala muito de oração e oramos muito pouco. Oramos muito pouco. Então, para se edificar uma casa, para que você possa ser o homem, a mulher, uma família feliz, é aquela que edifica a casa sobre a rocha da palavra de Deus. E para se firmar na palavra, amado, é preciso ter uma vida de oração. Pais pagando preço de oração pelos seus filhos, né? Pelos seus filhos. Você tem que cavar a leitura da palavra, é cavar fundo. Famílias que não mais lêem a Bíblia, amado. Tem famílias que vêm inteiramente para a igreja, eles não usam mais a Bíblia. Já percebe isso? Não usam mais, né? As pessoas não têm mais aquele hábito de trazer mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque dificilmente eles leem em casa. Se você não tem o hábito de vir à igreja com a palavra, com a Bíblia, isso significa que em casa você também não lê. Então, a correria desordenada da vida tem levado muitas famílias a desejar ter uma família estruturada, desejam ter uma família feliz, mas são insensatos. Desejam por outros modos, mas a única maneira de você ter uma família edificada, uma família feliz, é através de uma vida de oração, de cavar oração na vida e de cavar uma profunda vala lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus que vai edificando as nossas vidas. A palavra de Deus, amado, muda os nossos conceitos. A palavra de Deus vai mudando os nossos valores. Você vai aplicando a palavra de Deus na vida das crianças, na vida, né, do marido, na vida da esposa. Vão orando juntos, vão lendo a palavra juntos. E o Espírito do Senhor vai mudando os nossos conceitos e os nossos valores. Vai mudando. Como é que você quer que a sua família mude se você não ora e você não lê a Bíblia? Agora sabe o que acontece? Os pais, as famílias de hoje, principalmente os pais, eles ficam angustiados, querem ver os filhos no caminho do Senhor, mas os filhos não conseguem ver exemplo na vida dos pais. Não conseguem, não vê, dificilmente, amado. Hoje a coisa está tão feia no meio cristão, que dificilmente os filhos fragam seus pais lendo a Bíblia, orando.
né? É muito mais fácil ver os pais no mal pega, né? Brigando, né? Xingando, lendo qualquer outra coisa, lendo revistas, né, da moda, lendo caras, né? Eu não sou contra você ficar informado, mas essas revistas não mudam a sua vida, não transformam famílias, pelo contrário, destrói muitas vezes as famílias. Então famílias inteiras não estão deixando a palavra de Deus lentamente de lado, vai deixando, vai esquecendo, né? Quando se lembram de trazer a palavra de Deus, quando assim, nós tem culto hoje, pega a Bíblia, onde está? Não sei, eu coloquei aqui em cima, quem tirou daqui de cima? Foi empregado, e quando limpou a mesa tirou, e fica aquela correria, né? Não tem problema não, vamos sem Bíblia mesmo. E assim, amado, você vai vivendo uma vida de insensatez, né? Tentando conduzir a família aos seus modos, do seu jeito. Mas a palavra de Deus diz que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa, ele cava uma vala e faz uma vala profunda, né? Ele faz uma vala profunda, ele cavou e abriu profunda vala, e lá embaixo, ele lança os seus sonhos, junto com a palavra, né? A palavra é a rocha que está ali. Então os seus sonhos, ele junta as suas ideias, ele junta os seus desejos, e aí ele passa pela luz da palavra, e a palavra edifica a vida do crente dessa maneira. Só a palavra pode transformar o coração e a vida de uma família. Uma outra maneira de cavar. Cavou de que maneira? O jejum, né? Poucas famílias hoje jejuam. Antigamente eu via muitos testemunhos. Eu entreguei minha vida numa igreja evangélica, Assembleia de Deus em Campina Grande, e toda semana, né? Toda semana os crentes jejuavam. Você via testemunhos, pessoas alcançando as graças, as bênçãos e a graça de Deus, mas através de uma vida de oração e de jejum. Hoje ninguém jejua mais, né? Hoje é mais ou menos assim. Tem pessoa que fala assim: olha, eu vou jejuar, né? E aí eles falam assim: hoje eu vou deixar de tomar Coca-Cola. Hoje a coisa está, né? Aí faz o jejum da Coca, mas ele come de tudo, né? Ele não toma Coca-Cola, mas ele vai tomar um outro tipo de líquido, e enche o prato e come. E ele acha que está, né, fazendo a grande coisa. Está fazendo alguma grande coisa. Outros jejum, eu quero dizer uma coisa para você, amado. Se você jejuma e não ora enquanto jejuma, você está fazendo uma dieta, né? Você está fazendo uma dieta, você não está jejuando. Então hoje é muito comum você encontrar pessoas que estão jejuando, mas a pessoa está em briga, família, maior discussão, né? Palavrões saem da boca, e o cara está jejuando. O cara não está lendo a Bíblia, não está orando, né? Então o seu jejum é uma dieta. Você está nada mais, nada menos fazendo uma dieta. Você vai fazer bem para o seu corpo? Vai fazer bem para o seu corpo, mas não chame isso de jejum. Jejum requer um certo sacrifício, mano. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de coisa prática. Você jejuar, e enquanto você está jejuando, você está orando, seu pensamento está nos céus, você está colocando aquela causa, né, que você, dentro da sua família, se é seus filhos, você está jejuando pelos seus filhos. Senhor, converte o coração dos meus filhos. Ó Deus, transforma o coração do meu marido, transforma o coração da minha esposa. Deus, a minha empresa está em crise. Deus, esse jejum é para a tua glória. Deus, e você está jejuando, você vai buscar a orientação na palavra. Você está cavando fundo, você está edificando a sua vida, amado, na palavra, na rocha. Você está buscando, está cavando. Isso é que vai trazer edificação na sua vida.
né? Vai trazer edificação na sua vida. Um outro tipo de cavar, né? Para solidificar a família, são famílias que dão bom testemunho, testemunho de vida. Você tem que orar, porque olha só, é uma sequência. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você vive jejuando, você está em contato com os céus, é óbvio. Você está em contato com Deus, e se você está em contato com Deus, a tua vida está mudando. E se a tua vida está mudando, você tem que se relacionar com as pessoas para melhor. Agora tem gente que jejuma, que ora, e está nas galáxias espirituais, né? E aí ele se afasta do irmão. Eu acho estranho isso. Ele não quer ver o irmão, com fulano não me dou. Amado, você percebe que a cruz, o formato da cruz, coloque em mente agora, coloque na sua mente o formato da cruz. Colocou? Você tem em mente o formato da cruz? A cruz está mostrando que o relacionamento nosso, o mastro vertical, mostra que o nosso relacionamento tem que ser com Deus. Mas esse relacionamento, Deus só é aceitável a Deus quando o mastro que está na horizontal também esteja em evidência. Isto é, eu preciso ter um relacionamento com meus irmãos, para que o meu relacionamento vertical com Deus seja vital. Não pode ser só. Se você encontrar uma pessoa que vive rejeitando os irmãos, que vive, fazendo acepção de pessoas, e ele diz assim: eu estou com Deus, eu estou na graça, eu estou, amado, essa pessoa não tem relacionamento nenhum com Deus, nada. A vida dele, ou a vida dela, é uma vida religiosa. É uma vida religiosa. Então você precisa ter esse relacionamento. Na família a mesma coisa. Os pais precisam ter bons relacionamentos com seus filhos, né? Agora tem pais, amado, que eu digo assim: mas eu tenho meu relacionamento com Deus e os filhos que se danem. Não. Você precisa pagar esse preço pelo seu filho, pelos seus filhos, né? Oração, leitura da palavra, jejum e testemunho de vida. Testemunho de vida. Amado, quantos cristãos que não dão testemunho de vida? São os filhos que vão observando o que os pais estão fazendo, e eles vão fazer a mesma coisa quando estiverem grandes. Como é que eu edifico a minha casa? Eu edifico na palavra. O que meu filho tem que ver na minha vida é uma vida edificada na palavra. Uma vida que eu estou cavando fundo a minha vala, e estou lançando os meus sonhos, estou lançando os meus projetos à luz da palavra de Deus, e está lá no profundo da graça de Deus, na palavra, alicerçado na palavra. A família que coloca esses alicerces, amado, veja que são alicerces. Jesus fala assim, ele diz no texto, de que lançou o alicerce sobre a rocha. Preste atenção. Tem muita gente que confunde esse texto e fala assim: meu alicerce é Cristo. Não, amado, esse texto não está dizendo nem que a rocha é Cristo, nem que o alicerce é Cristo. Ele está dizendo que você lança o alicerce, quer dizer, os sonhos da sua vida, aquilo que você cogita nesse mundo, os projetos de vida que você tem, são alicerces para fundamentar a família. Você vai lançar na rocha. Você vai pegar esses sonhos, esses desejos, e vai passar a luz da palavra de Deus, que é a rocha, e ela vai firmar esses sonhos. Amém? Vai firmar esses sonhos na sua vida. É diferente. Então, a palavra de Deus, querido, é um lugar firme e seguro para a família. Pode vir lutas, tribulações, que a nossa casa não vai cair. Amém? Não vai cair. Pode vir as angústias, pode vir a tribulação. Veja o que Jesus fala. Jesus fala nesse texto o seguinte: ele diz assim: e vindo a enchente, arrojou-se
o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Famílias que têm a palavra de Deus alicerçada, pode vir a luta que quiser, pode vir a luta que vier, eles não se abalam, né? Eles não se abalam. Eles podem até ficar tristes, podem até ficar cabisbaixos, mas a vida não é abalada. A vida não é abalada. Por quê? Eles estão firmados na palavra de Deus. Não vai ser esse vento, não vai ser essa tempestade que vai me derrubar, não. O crente firmado na rocha, amado, firmado na palavra, quando vem as lutas, ele fala assim: se está vendo luta, é porque vem uma grande vitória na frente. Ele fala diferente. O crente que não está firmado na palavra, quando vem as lutas, preste atenção, ele só reclama. Só reclama. A palavra, eles tentam procurar alguma coisa para se segurar. O vento está soprando, as águas estão vindo com todo o ímpeto contra a vida dele, contra a família, mas eles não têm onde se sustentar. Sabe por quê? Porque não tem a palavra na família, não tem a palavra na vida. Então a palavra de Deus, amado, ela sustenta, ela é um lugar firme, é o nosso lugar seguro. Pode vir as lutas, pode vir as tribulações, a casa não vai cair. A casa não vai cair, mas se você não firmar a sua vida nesta palavra, a sua casa cai. Dificuldades, problemas sempre aparecerão nas nossas vidas. Enquanto, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, enquanto você estiver neste mundo, as dificuldades, as lutas, as perplexidades da vida vão bater sempre na nossa porta. Mas preste atenção, o que mantém a casa firme e em obediência à palavra de Deus, não se abala. Não se abala, né? A palavra de Deus, ela é a âncora para sustentar o crente na sua adversidade. A palavra de Deus fortalece o crente no meio da tribulação. Os rios vêm contra ele, ele dobra os joelhos, né? Ele dobra os joelhos, ele vai para a oração. E ele não fica dizendo: Deus, por que é que o Senhor está mandando essa luta? Deus, por que é que o Senhor está mandando? Já viu aqueles crentes que quando estão passando por lutas, ele começa a questionar Deus. Por que é que o Senhor está fazendo isso? Eu tenho sido isso, eu tenho sido dizimista, eu tenho sido ofertante, eu tenho vindo aos cultos, eu participo daquilo. Começa a fazer barganha com Deus, e imprensando Deus, né, na parede, questionando Deus. O crente firmado na palavra, ele dobra os joelhos, as lutas vêm, e eles dizem assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa luta? Pai, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Que lições eu posso tirar? Que proveito eu posso tirar dessa luta? Deus me ensina, me dá força para continuar. Espírito Santo me fortalece nessa hora, e ele vai se firmando mais na palavra. Agora não, amado. Tem crente que não é firmado na rocha, vem qualquer ventozinho, derruba ele, né? Aí começa a estar chorando pelos cantos. Se um irmão passar do lado dele, o irmão não cumprimentar, às vezes o irmão nem viu, já fica de cara feia, né? Já fecha o tempo. O irmão fulano não falou comigo. Eu pastoreava uma igreja, e eu estava dando um estudo sobre perdão, quando uma irmã se levantou na igreja e disse: pastor, eu perdoei o senhor. E aí eu disse: tudo bem, amém, né? Mas o que é que eu fiz pela irmã? Ele disse: faz um ano, pastor, que eu venho à igreja e eu não consigo ouvir sua palavra. Porque um dia eu estava no momento de cumprimentar os irmãos, aquele momento de coinonia na igreja, cumprimentar. A igreja tinha mais ou menos 250 membros, e nesse movimento de você apertar a mão de um, apertar a mão de outro, né? E você vem um irmão: ô pastor, e você se vira para um lado. Ela vinha na minha direção, segundo ela dizendo, vinha na minha direção, e eu virei as costas para ela, e ela travou aquilo ali. Ela ficou um ano dentro da igreja, com aquele ressentimento no coração.
E naquela quarta-feira que eu estava dando estudo, eu disse: pastor, eu quero te perdoar, mas eu tenho visto isso. Eu explicando essas questões, contei uma história semelhante a isso. Ela disse: exatamente isso aconteceu comigo. Agora, um crente firmado na rocha, amado, ele não se abala, mesmo que a pessoa tenha feito isso de propósito, não se abala. Ele continua, a vida continua. Então, aprenda a ser e ser uma família feliz, firmando esta família na palavra. Amém? Na palavra. Leia com seus filhos a palavra, leia com seus filhos, né, a palavra de Deus, leia bons livros, ore com seus filhos, ore com a sua esposa, ore com o seu marido, né? Como eu disse aqui, tem maridos, amado, que faz anos que não ora pela esposa, que não ora pelos filhos. Então é preciso uma família, para ser edificada na rocha, na palavra, ter esses princípios de cavar bem fundo essa vala, na oração, na leitura da palavra, no jejum e uma vida de testemunho. Amém? Sabe por quê, amado? Nós temos que firmar a nossa vida na palavra. Veja esse texto bíblico em Mateus 24:35. Diz assim, ó: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você vai entender esse texto agora, na segunda parte do que nós vamos falar aqui. Você vai entender por que Jesus disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Segundo lugar, diga comigo: uma família infeliz, desajustada, é aquela que é edificada sobre os alicerces humanos. Tem crente, famílias inteiras, cristãs, mas infelizes. Sabe por quê? Porque os alicerces dessa família é nos conceitos humanos. Não obstante estarem na igreja, né, terem vindo a Cristo, mas tudo o que eles fazem é nos conceitos humanos. Veja o que é que diz o texto: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha só, amado, você já tentou construir uma casa sem alicerce, né? É um caos, é uma destruição total. Tem pessoas que tentam conduzir a família sem sonhos. Tem gente que passa a vida inteira usando, o cara está ficando velho, ele olha para trás e tudo que ele ganhou foi para trabalhar, para pagar conta. Não sonhou com a família, porque uma família que ora junto, amado, ela tem propósito de vida. Ela ora e tem um propósito. Ela começa a lançar este alicerce da oração, né, na palavra. Orar na palavra. Ela pega os sonhos, um outro alicerce, junto com a oração, na palavra. Agora tem gente que quer ter uma vida feliz, mas vive uma vida infeliz, porque não tem alicerce, não tem base no que faz. A vida, o que eles têm é construir os seus sonhos, a casa, né, da sua vida, na areia. E areia, amado, aqui significa simplesmente, sabe o que? As coisas passageiras deste mundo. O crente insensato, a família insensata, joga os seus sonhos, joga os seus projetos, né? Os seus alicerces humanos, do dinheiro, da cultura, dos títulos, da fama, da prosperidade, das filosofias, os quais, como areia, não resiste à ação demolidora do juízo de Deus, amado. Quando o juízo de Deus vir sobre este mundo, esses sonhos e projetos, alicerçados com as coisas mundanas, vão cair por terra, né? Vão cair por terra, são passageiros. Havia uma música cantada no Nordeste por um grupo
no Recife, que dizia assim: ó passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem para as coisas que eu vou falar, pois este mundo é passageiro. Amado, esse mundo é passageiro. Esse mundo não tem nada para edificar a nossa vida. Tudo que você pode estar tentando correr atrás, né, é passageiro. É por isso que o crente sábio, ele edifica na palavra a sua vida, porque ele tem uma antevisão da história. Ele está lendo a Bíblia e ele sabe o que é que vai acontecer no futuro. Ele está lendo a palavra de Deus e ele sabe quais os efeitos, né, de uma vida sem Deus. Ele sabe que o que Cristo tem para a nossa vida é muito mais precioso do que as coisas desse mundo. Então, mesmo que ele tenha coisas materiais aqui, tudo é transferido para Deus. É para Deus. Ele não se apega a nada neste mundo. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais desapego ele tem das coisas materiais. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais amor ele tem pela palavra de Deus e empregar a palavra de Deus. Ele tem satisfação no que faz. Mas o crente insensato, ele firma a sua vida na fama, nos títulos, no dinheiro, na prosperidade, em filosofias vãs, e a vida não tem sentido. Continua a família triste, continua a família arruinada, continua a família caminhando sem sonho, né? E a vida vai levando a vida sem projeto algum. Quantas famílias de crentes continuam, amado, enganadas pelas cores desse mundo? Continuam sendo enganadas. Veja o que é que o texto afirma: o seguinte, que o insensato também ouve a palavra. Ele fala assim: ouviu a palavra. Ele estava lá. Qual é a grande diferença desses dois camaradas, dessas duas pessoas, desses dois grupos? Qual é a grande diferença? Os dois grupos estavam com Cristo, certo? Essa não é a diferença. Eles estavam no mesmo auditório, ouviram o mesmo pregador. Essa não foi a grande diferença. Tem pessoas que falam assim: pastor, estou passando por uma luta, uma dificuldade tão grande. E você fala assim: mas meu irmão, todo mundo passa a luta. E ele diz assim: não, mas eu parece que eu chutei a cruz, né? Tudo de ruim acontece comigo. Não, amado, é porque a sua vida não está firmada na palavra. Essa é a diferença. A luta, o rio que transbordou para o sábio é o mesmo rio que transborda para o insensato. O vento que sopra para a casa do justo é o mesmo vento que sopra para a casa do insensato. A diferença não está, amado, na palavra, não. A diferença, a palavra foi pregada para a mesma pessoa, para ambas pessoas. A mensagem foi escutada pelos dois. Eles estavam no mesmo auditório. Mas a grande diferença é que um pôs em prática e o outro apenas ouviu. Nós somos uma igreja, a igreja brasileira hoje é uma igreja que importa mais ouvir, mais saber do que viver. Você encontra igrejas grandes, lotadas, gente saindo pelo ladrão, né? Mas sabe o que acontece, amado? Muito superficial. Muito superficial. Vidas completamente desajustadas. Pessoas que não estão firmadas na palavra. Quando a luta vem: ah, pastor, porque o senhor não conhece meu marido, é porque você não conhece minha esposa, é porque você não conhece o filho que eu tenho. Amado, nós não queremos entrar no mérito dos problemas. Os problemas não é que vai fazer a grande diferença nas nossas vidas. O que vai fazer a grande diferença na sua vida é se você colocar a palavra de Deus em prática. Porque, amado, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, não adianta você dar aquela desculpa: Senhor, mas eu ia na igreja. Lembre-se que Jesus começa esse texto dizendo assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo para crente, nem todo crente, escute bem,
nem todos os crentes que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que pratica a palavra. Essa é a diferença, né? Você pode ficar muito tempo dentro da igreja, mas se você não aplicar a palavra na sua vida, amado, sabe o que é gostoso na vida de uma pessoa, de uma família? Ela chega na igreja completamente desnorteada de Deus, de Bíblia, de tudo, e ela começa a ler a palavra, começa a ler a Bíblia. O homem era um tranqueira lá fora, a mulher uma tranqueira, mas eles começam a ler a palavra, e a palavra vai limpando a vida, vai mudando a vida, e aquela pessoa vai se transformando, e de repente, em pouco tempo, aquela pessoa está na igreja completamente transformada. Aí está aquele crente que está há anos na igreja, ele olha para aquele irmão recém-chegado, aquela família recém-chegada, que começa a deixar que a palavra vá transformando seu coração. Mas pastor, fulano já está no carro, fulano já está fazendo isso, eu estou há tantos anos na igreja. Pois é, mas isso é a diferença. Tem crente que se acostumou demais, amado, sabe por quê? Em vir ao culto, em vir à igreja, mas a palavra não é a essência da sua vida. Muitos frequentam a igreja, leem a Bíblia, né? Mas não colocam em prática os seus ensinamentos. Eu fico triste quando um cristão, isso acontece aqui na Bethesda, né? Eu não sei se acontece nas igrejas dos irmãos que estão nos visitando aqui, mas acontece, né? Você vai falar uma coisa, o irmão fala assim: pastor, isso eu já sei, né? Eu já sei disso. Você vai fazer um curso, a pessoa, não, esse assunto eu já domino, isso eu já sei. Sabe o que significa, amado? Uma geração que importa mais saber do que viver. Muita gente sabe muita coisa, é verdade. Nunca na história da igreja se pregou tanto. Você liga o rádio, tem trocentas emissoras de rádio ali, transmitindo a palavra de Deus. Liga a televisão, está lá um televangelista pregando. Você muda de canal, está lá ele pregando. Muda outro canal, está um pregando. Nunca na história da igreja se escuta tanto a palavra, se ouve tanto a palavra, mas ao mesmo tempo que está se ouvindo a palavra, a iniquidade está se multiplicando. Por que será? Por que se prega tanto e na mesma proporção a iniquidade está aumentando? O amor das pessoas está esfriando, os crentes estão mais frios, indiferentes, e quando você questiona eles, eu já sei. Você vai conversar com a pessoa, ele sabe o versículo de cor. Você vai começar um versículo e já termina, mas aquele versículo não é realidade na vida dele, não vive a palavra. Importa mais saber do que viver. Então, amados, não coloca, crentes que leem a Bíblia, crentes que frequentam a igreja, mas não colocam em prática os seus ensinamentos, se torna um cristão religioso. E aí sabe o que acontece? Em vez de pôr a palavra de Deus, né, em prática, eles ficam apenas filosofando a palavra. Eles têm prazer em citar textos. E aí, além de filosofar a palavra, eles citam, além de citar a palavra, ela não é realidade na vida. E aí tudo que fazem é na superficialidade. Eles falam a palavra, mas não oram. Falam a palavra, mas não jejuam. Uma vida completamente divorciada com Deus, mas a palavra está aí, na mente, né? Congestionada na mente. Não consegue pôr em prática a palavra. E quando você conversa com o irmão que está em luta, mas meu irmão, o que é que a Bíblia diz? Sabe o que ele fala? Eu sei, pastor. Eu falei, meu Deus do céu. O cara diz, eu sei, mas não consegue, não coloca em prática. Então não importa saber, né? Não vale a pena saber, você tem que viver a palavra. Além de mais, esse tipo de crente insensato, eles ficam questionando e oscilando entre um pensamento do mundo e o seu
racionalismo. Eles começam além de citar a palavra, eles questionam a palavra. Mas não é bem assim. Eu vejo num outro ângulo. A palavra de Deus não tem ângulo, né? Para você estar vendo de ângulo. Eu vejo de outra maneira. E aí a palavra não vai fazendo efeito na vida de ninguém. E esse tipo de crente, amado, que apenas só questiona a palavra, lê, mas só questiona, não põe em prática. Quando a luta vem, quando o rio transborda, diga comigo, a casa cai, né? A casa cai, né? Ele não tem estrutura, a casa vai cair. Então preste atenção, seja sábio. Vire para a pessoa do seu lado assim e diga assim: seja sábio na proteção de sua casa. Além de você ter a palavra de Deus no seu coração, você precisa de sabedoria, né? Primeira coisa que você precisa é sabedoria espiritual. Crente precisa de sabedoria espiritual. O crente insensato, ele não tem sabedoria, né? Não tem sabedoria. Ele compra o que quer, gasta o que quer, faz o que quer da vida. Quando a coisa aperta, eles se voltam para Deus por um momento, mas deu uma aliviada, já cai fora. Só baixa uma aliviada, né? Ele já espirra fora. Não tem. Você precisa proteger a sua casa com sabedoria espiritual, né? Sabedoria em escutar a esposa, sabedoria em escutar o marido, sabedoria espiritual para com os filhos, né? Tem pais que liberam tudo para os filhos sem sabedoria, e aí eu não tenho um princípio espiritual. Amado, precisamos, né, ter sabedoria espiritual. Segundo, diga comigo, precisamos de prudência e discernimento espiritual. É preciso ter prudência, amado, né? Tem pais que colocam um computador no quarto do filho, né? E aí não tem problema você colocar, se o filho tem que fazer tarefa, tudo coloca, mas não vai monitorar o filho. Deixa ele livre. Coloca uma televisão com todos os canais possíveis e imagináveis, o filho está lá vendo. Não tem discernimento, não tem prudência. Você quer edificar a sua família? Aí veja uma coisa. Você fala assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra, eu tenho dado bom testemunho, e por que a minha casa está em confusão? Sabe por quê? Falta sabedoria, falta discernimento espiritual, falta sabedoria espiritual, falta discernimento espiritual, falta prudência. Olha só, eu falei na semana passada aqui, naquele texto que eu cito muito aqui na Betesda, de 1 Pedro. Se você está orando para que seu filho, né, seja um cristão fervoroso na igreja, seja um cristão temente a Deus, então saiba o que colocar nas mãos dos seus filhos. Tenha prudência. Você tem que saber o que você vai colocar na vida do seu filho. Você precisa ser prudente, precisa ter discernimento espiritual. Você não pode chegar e dizer, né, feito aquela criança que chega para o pai e fala assim: pai, eu quero um revólver. E o pai: não, filho, eu vou dar um revólver para você, mas eu quero um revólver. E o pai: não vou dar um revólver para você, filho, o que é isso? Um absurdo. Mas eu quero um revólver. O pai não, explicou para ele que revólver é coisa do mal e tal. Ele faz: eu quero um revólver. Começou a espenear. E o pai gritou e disse: olha, quem manda aqui em casa sou eu, e você não vai ter revólver nenhum não. Quem manda sou eu aqui. Ele fez: mas se eu tivesse um revólver, né? Aí o pai está orando para que o filho não seja violento, aí dá uma espada para o filho. Tem prudência nisso? Pastor, eu estou orando pelo meu filho, eu jejum. Aí dá um joguinho de videogame só de violência, de coisas diabólicas. Pastor, meu filho só está tendo sonho, né? Aí você vai questionar: o que tem, pastor? Só é um joguinho. O demônio do que tem, né? Não tem nada a ver. Outro demônio que vai entrando na vida dos crentes. Aí jogos de violência.
Meu irmão, você precisa ter discernimento. Você está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, mas se você não tiver discernimento espiritual, você está desmontando tudo que você está fazendo de bom. É preciso ter prudência e discernimento espiritual dentro do lar. É preciso. Veja o que é que seu filho ganha. Veja que tipo de jogo seu filho está entrando. O que é que ele está chegando, né? Por que é que ele está chegando tarde em casa, né? E aí, não tem problema, jovem é assim mesmo, criança é assim mesmo. E você não vai tendo prudência. Não vai tendo prudência. Cuidado com o que entra na sua casa, né? Você coloca lá a televisão, coloca um controle na mão do filho, vai dormir e os filhos ficam lá na televisão, na internet, horas e horas da noite. Estou orando pela minha família, pastor, né? Você está orando de um lado, o inimigo destruindo de outro. Na minha casa tem computador, tem televisão, mas meus filhos são limitados. Programa de Xuxa, programas de criança que a Globo transmite, eles não assistem. Não assistem. E eles são categóricos. Papai, isso aqui é do diabo, né? Isso aqui é do mal. Então, amados, precisa você discipular seu filho nesse sentido. Cuidado, né, com a televisão. O homem está orando pela família. Olha, amado, nós fizemos aqui o jejum da televisão, né? Estamos fazendo o jejum da televisão, do computador, né? Enfim. Eu sei que nem todos estão fazendo, mas não foi obrigado. Mas olha só, está lá o pai de família orando, né? Ele ora, né, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, mas ele passa mais tempo diante da televisão do que orando. Quem é que vai conquistar ele mais? Quem é que está ganhando mais espaço na sua vida? O mundo espiritual, né? Ou as coisas carnais desse mundo? Você está lendo a Bíblia, você passa às vezes 4, 5, 6 horas ouvindo só notícia de tragédia. Aí vai ler a Bíblia, dá sono, né? Aí lê lá 2, 3 versículos, já fecha a Bíblia. Quem é que está mais edificando a sua vida? Quem é? A palavra de Deus ou a televisão? Pastor, eu não consigo ter aquela vivência espiritual, eu não consigo ter aquele fervor de Deus. Meu irmão, só se tem fervor de Deus quanto mais tempo você passa com Deus. Só se tem o fervor de Deus por mais tempo você passa na palavra. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de tranqueira, você só vai falar besteira na vida. A vida só vai ser edificada quando você tem uma vida edificada na palavra, né? Uma vida saudável. Então cuidado com o que entra na sua casa, né? Programas de televisão, amado, que tem ensinado conceitos contra a palavra de Deus. A internet, um meio de informação fantástico, uma fonte de informações tremenda, mas que tem entrado nos lares e destruído famílias. Destruído família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Maridos, né? Que passam horas e horas no computador. De repente a esposa fraga ele, né, com a amante. Ele tem várias amantes, né? A revista eletrônica pornográfica. Cuidado. Isso vai destruindo, né, famílias. Então tenha cuidado o que entra na sua casa. Em último lugar, diga comigo, cuidado com as más companhias. Olha o que diz o texto. Vamos repetir esse texto comigo, está aí no telão. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está orando para que sua família seja edificada na palavra, cuidado com quem você deixa os seus filhos. Quem é as pessoas que saem com os seus filhos? Sabe o que nós fazemos, amado? Isso não tem nada a ver, pastor. Os filhos têm que fazer amizade. Tem, amado. Eu estava conversando com o irmão aqui da igreja. Ele deu uma palavra nos homens,
E ele disse: pastor, a regra lá em casa é assim: quando meu filho convida alguém para ir na minha casa, eu e minha esposa procuramos saber quem são os pais dos amiguinhos do meu filho. Eu achei isso tremendo. E nós chamamos os pais para um churrasco, porque nós queremos conhecer quem são esses pais, o que é que eles pensam. Amado, isso é sábio. Isso é tremendamente sábio. Vai para cá. A gente tem pessoas, amado. Eu e a Kátia monitoramos a Jéssica e o Danielzinho. Nós conhecemos as pessoas, conhecemos os filhos. E dependendo do filho, da criança que os pais pedem para dormir lá, nós não mandamos, não deixamos. Sentamos com a Jéssica, orientamos ela, orientamos o Danielzinho. Às vezes eles ficam bravos, explicamos, mas papai não tem nada a ver. Eles não. Por quê? As más conversações faz o quê? Corrompem os bons costumes. Tem família que os filhos eram crentes, filhos dedicados, mas o que? As más companhias começaram a roubar, né? Foram roubando, e os filhos foram se distanciando de Deus. Eu lembro de um casal, eu dei uma palavra para os jovens, terminou de dar uma palavra para os jovens na outra igreja, não foi aqui na Bethesda. E aí terminou os jovens, né? Foi um momento gostoso, os jovens orando e tal. Quando terminou aquele período de oração, palavra e tudo, uma quarta-feira estava tendo a Expoingá aqui. E no dia seguinte, o pessoal me ligou e disse: pastor, os jovens saíram do trabalho e foram tudo ouvir o J. Crest, um roqueiro satânico. Roqueiro satânico. E eu fiquei, caramba. Reuni mais que imediato os jovens no sábado, numa casa de um irmão. Fizemos um churrasquinho todo. Eu sentei com eles e falei duro com eles. O que é que vocês aprenderam com esse roqueiro, com esse músico? E uma delas falou assim: pastor, foi triste lá, que só tinha adolescentes, jovens, tudo com cachaça, cerveja, tudo bebendo, outros drogados. Eu disse: vocês cristãos. Mas pastor, outro levantou e disse: o que é que tem? A igreja de fulano enterrava quase todos os jovens lá. Eu disse: problema deles, mas vocês não deveriam ir. Eu disse: eu estou dando essa bronca em vocês, eu não estou impedindo vocês de ir assistir com vocês. Eu estou dizendo para vocês: vocês não têm a minha bênção, e que eu não vou, né, abençoar a vida de vocês para fazer isso. Vocês têm que ficar sabendo que eu sou contra isso. Como pastor, eu quero edificar a vida de vocês. Fui chamado pelo presbítero no dia seguinte. Isso foi no sábado, domingo depois do culto. O presbítero, ele e a esposa me chamou do lado. Ele disse: pastor, nós queremos conversar com o senhor. Chamou um outro presbítero. Esse que me chamou tinha 2 filhos, um casal. O outro tinha apenas uma filha. O senhor foi muito duro com os jovens. Qual o problema dos jovens ouvirem as músicas lá fora? A gente tem que soltar um pouco a corda deles, pastor. Eu disse: vai soltando a corda, irmão. Vai soltando. Porque que você pensar que não, a corda vai estar longe e o ponta dessa corda vai estar distante da tua mão. Vai soltando a corda. E eles: pastor, quem cuida dos meus filhos sou eu. Eu disse: não, você é que cuida dos seus filhos. Mas enquanto eu sou pastor dessa igreja, eu não permito isso. Eles podem fazer o que quiser, mas aqui dentro não é permitido isso. Não tem a minha bênção para isso. Ficaram zangados comigo. Meses depois eu encontrei o garoto. Tinha pinças, né? Em todas na orelha assim, né? Não tinha mais um lugar onde colocar um pince. Outro no nariz e um rasgado aqui na boca. Um garoto bonito. E foi se distanciando da igreja. Foi se distanciando. A filha, uma menina linda, né? Foi enchendo a orelha de pinças. Colocou um pincer no nariz. Depois colocou uma no umbigo. E foi se distanciando da igreja. Presbíteros. E foi se distanciando. E um dia ele sentou comigo e: pastor, se eu tivesse escutado aquele conselho seu, né? Eu não sei como é que está hoje a família deles, mas foi se distanciando. Amado, cuidado.
Nós precisamos monitorar os nossos filhos enquanto são pequenos, quem são as pessoas que andam com eles.